Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui outra vez, o pastor José Lima de Oliveira. Muito prazer em poder saudar você e apresentar para você o meu canal Palavra de Esperança. Eu já comecei a falar aqui sobre a doutrina justificação pela fé. Eu falei já um pouco, mas agora eu quero continuar. Essa aqui é uma continuação, porque você precisa chegar a entender. A justificação pela fé, ela é uma controvérsia muito grande e tem alguns paradoxos que a pessoa seria inaceitável. De um lado, nós temos o caráter, a justiça de Deus, a pureza de Deus, é uma coisa muito séria. E Deus, nesse contexto, Deus estaria entrando em um dilema de ser manchado o seu caráter. Por quê? Porque aquilo que ele mandou fazer antes, matar as pessoas culpadas, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, e Ezequiel até falou assim: toda alma que pecar, essa morrerá. E agora aparece um tema como esse, justificado pela fé, temos paz com Deus. Parece tão diferente. E até toda a criação e toda a potestade, vamos dizer assim, e os principados deste século da maldade, como Satanás, ele poderia levantar-se contra Deus e questionar a pureza de Deus, dizendo: Senhor, Deus, mas o Senhor vai perdoar o homem assim, só pela tua misericórdia? Aquilo que o Senhor falou, que o homem que pecasse, ele morreria, e agora, desse jeito? Mas eu quero dizer para você uma coisa, que Deus, ele não errou e ele não erra, o seu caráter santo e puro continua do mesmo jeito. Por quê? Por quê? Porque Deus realmente, ele exigiu do homem a pena, e a pena era muito pesada. Mas para quê? Ele pôs em cena o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o seu único Filho. Por isso que ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, a expiação que era feita por animais, cada pessoa tinha um animal, e até a nação de Israel, nada era feito sem expiação. A expiação é derramamento de sangue, e Deus enviou seu Filho, diz a palavra de Deus, em forma de pecado, e pelo pecado condenou o pecado. Deus não condenou o homem, Deus condenou o pecado. E agora eu quero dizer para você uma coisa muito grande, que traz a justificação pela fé. E o que eu queria dizer para você é que toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, de todo aquele que pensa que pecou, que fez qualquer coisa que realmente fez, ele só tem que recorrer a uma coisa: a Jesus Cristo. Deus, enviando o seu Filho em forma do pecado, condenou o pecado. Para quê? Para justificar aquele que ia receber uma absolvição, ia ser absolvido de todo o seu pecado sem fazer nada. Isso é muito grande, sem pagar nada, sem ter um dia de cadeia, sem ter ter açoite nas suas costas, sem ter nada. Ele bateu, ele roubou, ele fez tudo, e agora, desse jeito, Deus, através dos seus apóstolos, sua pregação que ele mandou pregar, ele nunca pediu para a pessoa fazer nada no Novo Testamento. E a palavra de Deus sempre foi: crê no Senhor Jesus e será salvo. E agora, o que eu quero dizer? Diz Isaías, o profeta, o grande profeta, que Deus, que Jesus Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados, todos os nossos pecados na cruz, ele levou. Pelas suas pisaduras, nós somos curados. Tem que pensar nisso. Muita gente está muito equivocada. E outros estão pondo fardo pesado: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nada disso. Não é assim. Não é assim. A justificação pela fé, ela deixa o homem completamente livre. Mas completamente livre. Completamente livre.
ele não foi só perdoado, ele foi justificado. Seu pecado não foi um perdão, um mero perdão, foi pago. Pago. Uma coisa que é pago é uma coisa. Deus jamais perdoou ninguém assim. Não, nunca houve essa classe de perdão para dizer assim, não. Quando Davi pecou, Deus traspassou seu pecado lá para a cruz, passou muito para frente e ele foi liberto. Mas por isso ele falou, bem-aventurado o homem a quem o seu pecado não é imputado, passou por alto. Isso aí é muito bom. Mas eu queria aqui repetir uma frase que eu ouvi do pastor Emílio Abreu, que se fosse pegado a raiva do mundo inteiro, todo mundo que tem raiva, e juntasse em um recipiente qualquer, e fosse injetado em um cachorro, tudo naquele corpo daquele cachorro, e alguém viesse e dava um tiro, matar aquele cachorro, então ficava todo mundo sem pecado, porque morria ali. Nossos pecados foram todos em cima de Jesus, em cima dele, entrou nele, e agora Deus permitiu que ele morresse. No que ele morreu, os nossos pecados também terminou, tudo na morte dele, diz a palavra de Deus. Então, eu quero terminar aqui dizendo para você que se você aceitar a Jesus, arrepender, receber o perdão dos seus pecados, você é justificado pela fé, mas não é só justificado assim. Você passa a ser um filho de Deus, teus pecados perdoados, você passa a ter uma comunhão com Deus, quem estava longe chegou perto, é muito mais do que isso ainda, que eu nem tenho condições de falar a posição que você vai estar em Cristo. Volte no próximo canal, eu te convido para você estar comigo outra vez, vem comigo um pouquinho para você poder, comigo para você ouvir e também compartilhar com outros o meu raciocínio. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Põe ali o nosso like e Deus vai te abençoar. Amém.